O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito. Organização e planejamento não são apenas questões do nosso dia a dia. São também ferramentas poderosas que podem trazer e garantir o futuro de vocês. E na minha fala de hoje, nós vamos explorar como a organização e o planejamento sucessório podem trazer segurança para você e para a sua família. Muito boa tarde, eu me chamo Brunida, sou advogada familiarista. Estou muito contente de estar aqui com vocês hoje, compartilhando o meu conhecimento. Gostaria de agradecer o delegado Evaldo pelo convite e cumprimentar a todos vocês que estão aqui doando o seu tempo para aprender. Então, vamos aos trabalhos. E eu já quero iniciar com uma pergunta. Além da Copa do Mundo e das Olimpíadas, que acontecem a cada 4 anos, qual é a outra certeza que nós temos nessa vida? Exatamente. A morte é uma grande certeza que nós temos. E mesmo assim, vocês já sentiram que existe um certo tabu ao falar sobre a morte? Ninguém fala. O brasileiro não tem essa cultura de se planejar para o pós-mortem. E eu estou me incluindo nessa fala. Mas hoje, eu quero que vocês pensem e reflitam comigo. Da mesma forma que vocês planejam a carreira de vocês, o contrato de aluguel, a administração do contrato de um imóvel, a compra, o financiamento de um apartamento, de um carro, o que vai acontecer com o seu patrimônio após a sua morte também deve ser planejado. E vocês sabem o que acontece com quem não planeja? Eu vou revelar para vocês. Brigas, desentendimentos, os herdeiros brigando por anos na justiça porque um acredita que é mais merecedor do que o outro, muito imposto, por fim, se torna um objeto de litígio. O dinheiro não traz felicidade para quem não sabe o que fazer com ele. Planejar o que acontecerá com seu patrimônio após a sua morte é um ato de cuidado e carinho com quem você vai deixar em vida. E veja só, na nossa lei, nós temos vários instrumentos para fazer o planejamento sucessório. A doação, o usufruto, as famosas holdings, que está em alta hoje em dia, entre outras. E o testamento, que eu acredito que todos vocês já devem ter visto em séries, filmes, novelas, e é o assunto que eu venho falar com vocês hoje. Bom, o testamento é um documento legal no qual a pessoa expressa como será feita a destinação e distribuição dos seus bens após a sua morte. E ele traz vários benefícios, dentre eles organização, garante organização do seu patrimônio, evitando as brigas entre os herdeiros. É mutável. Você faz um testamento hoje, você tem uma circunstância de vida. Você pode estar casado, daqui 2, 3 anos, pode ser que você não esteja mais casado. Então, você pode revogar e fazer um novo testamento. Acessível, tem baixo custo e ele realmente é muito acessível.
Não posso divulgar valores aqui, mas podem entrar em contato caso vocês tenham dúvidas, porque realmente é bem acessível. As pessoas até criam algo assim, nossa, testamento, algo muito além, não é possível fazer. Não, gente, é possível sim, com planejamento é possível. Entre muitas outras vantagens, controle sobre a distribuição dos bens, o testamento permite a organização, como vai ser distribuído esses bens entre os herdeiros, e que o seu desejo seja respeitado. Proteção de herdeiros. Você pode proteger herdeiros vulneráveis, como menores de idade, e até mesmo crianças com deficiência, que requerem um gasto, uma atenção maior. Você consegue nomear um tutor e uma pessoa para administrar esses bens, até que essa criança, esse adolescente, esteja apto a administrar esses bens. Economia de tempo e recursos. Um testamento bem elaborado pode simplificar o processo de inventário e a partilha de bens entre os herdeiros. Planejamento tributário, dependendo da jurisdição, um testamento ele pode permitir um planejamento sucessório mais eficiente, ajudando a reduzir impostos sobre heranças ou doações. Tranquilidade. Fazer um testamento traz tranquilidade, porque você sabe que o que você desejou em vida será respeitado após a sua morte. Possibilidade de incluir legados, além dos herdeiros legais, que eu vou falar mais para frente, aqui sobre a cota disponível, você pode destinar uma parte do seu patrimônio para quem ou o que você quiser. Prevenção de conflitos familiares. Um testamento claro e detalhado pode ajudar a evitar as disputas familiares. Indicador de executor. Você também pode colocar uma pessoa para ser a executora do seu testamento e garantir que o seu desejo será respeitado após a sua morte. Cumprimento de obrigações e dívidas. Você também pode detalhar ali no testamento como essas dívidas serão pagas após a sua morte. E ninguém quer muito falar sobre isso. Eu coloquei aqui a lei, mas não vou ficar lendo letra de lei para vocês, mas só para que vocês saibam, e é uma grande crítica minha em relação à lei, porque a gente tem um prazo muito curto para dar abertura no inventário. Se a gente não abre dentro do prazo, a gente paga uma multa. Nos primeiros 60 dias, 10% sobre o ITCMD, que aqui no estado de São Paulo é 4%. Após 180 dias, multa de 20% sobre o imposto. E esse momento é um momento onde a família, os familiares estão em luto. E, infelizmente, a lei traz essa obrigatoriedade, essa sanção, se não for aberto dentro deste prazo. E aqui, bom, hoje o meu público aqui, pelo que eu estou vendo, são muitos jovens, tem aí uma carreira promissora pela frente, acredito eu, são bem dedicados, pelo que o senhor Evaldo comentou aqui na frente, mas também vejo que tem pessoas que já provavelmente são casadas, têm filhos, e essa parte é extremamente interessante, porque, obrigatoriamente, 50% do nosso patrimônio será destinado para os herdeiros necessários. Em tese, os filhos, quando a pessoa tem filhos, né? Só que a outra parte, os outros 50% que se torna herança do seu patrimônio, você pode, através do testamento, destinar para quem ou o que você quiser. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui, acho que mais para os adultos, né, gente? Quem aqui tem filho? Levanta a mão. Quem aqui tem mais de um filho? Levanta a mão. E quem tem filho preferido? Ninguém? Todo mundo, mas aí ninguém fala, né? Bom, gente, aqui é uma forma, eu falo brincando, mas às vezes é um familiar que tem uma criança com deficiência, que necessita de mais atenção, mais dinheiro. Então, existe a possibilidade, através do testamento,
de você disponibilizar essa cota para um dos filhos que requer mais essa atenção. Isso através do testamento. Se você não fizer o testamento, não existe essa possibilidade, porque obrigatoriamente serão divididos em partes iguais para todos os herdeiros. Eu trouxe algumas modalidades de testamento só por curiosidade. Então, nós temos o testamento público, redigido por um tabelião de notas, e são necessárias 2 testemunhas que não sejam interessadas ou beneficiárias desse testamento. O testamento cerrado, que é um testamento secreto, deve ser levado ao cartório, 2 testemunhas, e ele só poderá ser aberto após a morte do testador, é claro, por um juiz, diante da pessoa que representou a vida e do escrivão. O testamento particular, para ser válido, deve ser lido na frente de 3 testemunhas, que precisam ser qualificadas no testamento. O testamento particular é o mais simples de todos, mas ele deve ser validado pela justiça, por isso pode correr algum risco aí dele ser invalidado também, porque um testamento ele precisa ser muito bem elaborado, cumprir requisitos para que ele realmente seja válido. O testamento de codicilo, que já não é mais utilizado, mas é um ato de última vontade, quando a pessoa quer destinar joias, roupas, alguma herança ali de família, um anel, uma joia que seja relíquia de família. E temos também os testamentos especiais, que é o aeronáutico, militar e marítimo, que deve ser feito se a pessoa estiver em risco iminente de vida. Eu brinco que, se for um acidente de avião, não existe essa possibilidade, né, gente, de o comandante parar o que ele está fazendo para a pessoa fazer um testamento, mas só por questão de curiosidade. E se a pessoa não morrer, esse testamento especial, até mesmo se for em caso de guerra, ele perde a validade em 90 dias se a pessoa sobreviver. E eu trouxe 2 casos famosos, que a gente gosta de saber da vida dos outros, né? Como é um caso público, eu posso falar sobre vocês. Eu não posso falar sobre os meus clientes, mas eu posso falar sobre um caso público que as pessoas conhecem. O Zagallo morreu no ano passado, em janeiro, e ele deixou uma herança milionária. E a herança foi motivo de briga e discussão, ainda está rolando, né, essa briga, porque Zagallo utilizou a cota disponível dele de 50%, que eu expliquei lá atrás para vocês, para beneficiar o seu filho caçula, que era o filho mais presente na vida dele. E é curioso, porque ele beneficiou um filho e, além da cota disponível que ele recebeu de 50%, ele concorreu também com os outros herdeiros com relação a outra cota. Então, ele totalizou o valor de 62,5% da herança de Zagallo. Se fosse um amigo, o amigo ia só herdar os 50%, mas como era filho herdeiro necessário, herdou mais um pouco. E aí o Zagallo também aproveitou para citar a decepção dele com os demais filhos no testamento. E aí, o que a gente conclui com o caso do Zagallo? Que ele tinha um filho preferido, né, gente? Trouxe também o caso do Cid Moreira. Se eu não me engano, ele faleceu em setembro do ano passado. E o Cid deserdou os 2 filhos dele, Rodrigo e Renan. De acordo, ele também deserdou através do testamento, que a deserdação ela só pode ser feita através de testamento. E destinou os seus bens para sua esposa, cerca de 60 milhões. Os filhos estão brigando na justiça, tentando, obviamente, invalidar este testamento. E aí eu trouxe aqui para vocês, não vou ler tudo, né, mas, assim, indignidade e deserdação. A lei enumera 3 hipóteses de indignidade, no caso que pode ser pedida a deserdação por indignidade
de uma pessoa. Então, os filhos participar de crime ou tentativa de homicídio contra a pessoa, o pai ou a mãe, ou o esposo, companheiro, acusar caluniosamente em processo judicial o autor da herança, ou praticar crime contra a sua honra ou de seu esposo. Dificultar ou impedir, por meio violento, que o autor da herança disponha livremente de seus bens por testamento. Essas são as hipóteses da indignidade. E da deserdação, praticamente quase que nem que igual, ofensa física contra os seus pais, injúria grave contra os seus pais, tenham tido relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto e tenham desamparado genitores com alienação mental ou doenças graves. Eu trouxe essa questão de indignidade e deserdação porque o que eu mais escuto, às vezes, nas consultas do meu escritório é: doutor, eu posso deserdar esse filho aqui, ó, que não olha nem na minha cara? Não, não pode. Só se ele se enquadrar nessas hipóteses aqui. Aí sim, e este foi o caso dos 2 filhos do Cid Moreira, porque eles se enquadraram nessa questão da injúria grave contra os seus pais. Eles abriram um processo calunioso contra a esposa e o pai, quando ele ainda era vivo. Então, em testamento, porque essa hipótese aqui só consegue se for manifestada em testamento. Então, por isso, ele pediu a deserdação dos filhos, porque, além disso, ele já tinha uma prova, né? Processo judicial é uma prova muito grande. E hoje eu trago um bônus para todos vocês. Eu tenho certeza que vocês já estão cansados de ouvir sobre isso, que vocês já viram isso em todos os lugares. Seguro de vida. Mas a gente negligencia muito tanto a questão do planejamento sucessório, quanto a questão do seguro de vida. Mas hoje eu quero falar para vocês que o seguro de vida faz parte do planejamento sucessório, porque seguro de vida não é herança. Então, não incide imposto. Seguro de vida, você simplesmente, se você for o beneficiário, vai até o local onde você contratou este seguro e saca o dinheiro. E para que você vai usar este dinheiro? Você vai usar para pagar o ITCMD do patrimônio que você herdar, para fazer a transferência, para pagar honorários de advogada, talvez pagar dívidas, aí depende do seguro de vida que for contratado. Mas é uma forma de trazer um pouco mais, não vai tirar o luto de quem ficou, mas ele vai trazer mais tranquilidade e segurança. E a pessoa vai conseguir respirar. Por exemplo, a pessoa tem o dinheiro, ela vai lá contratar o profissional e vai falar, ó, se vira, eu não quero saber disso, eu quero viver o meu luto. Então, eu garanto para vocês que traz segurança, tanto jurídica quanto financeira. Se você acha que ter conversas desconfortáveis é algo difícil, esperem até ver o resultado de não tê-las. Claro que se a gente falecer, realmente a gente não vai ver. Mas o planejamento sucessório é uma forma de vocês cuidar de quem vocês amam em vida após a sua partida. Como eu falei para vocês, é um assunto delicado, a gente não gosta de falar porque a gente acha que vai atrair para a gente, mas é uma certeza que a gente tem e a gente precisa se planejar. E o meu intuito aqui é mostrar para vocês que é algo acessível. Muitos de vocês estão no início da vida de vocês, são jovens, estão iniciando a carreira de vocês. Então, já pensem sobre isso, já iniciem certo. Eu vou dar o exemplo aqui, porque realmente não é a nossa cultura, mas os americanos, quando eles já vão para a faculdade, eles já fazem o planejamento sucessório deles. Jovens já contratam um seguro de vida, já verificam qual vai ser a melhor estratégia financeira com um profissional qualificado. Então, isso é uma forma aqui de vocês abrirem um pouco a mente de vocês e também pensarem sobre isso.
Pessoal, com base em tudo que eu falei para vocês, o que eu quero dizer é o quão importante é se planejar, o quão importante é o planejamento sucessório. Eu acredito que o conhecimento é um legado que nós vamos deixar para as gerações futuras. E o planejamento sucessório está nesse rol. Eu agradeço a presença de todos vocês e a atenção de todos vocês. No final da palestra da Bárbara, nós vamos abrir um tempo para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Então, agora, Bárbara. Obrigada. Depois eu coloco. A Bárbara vai. Pessoal, boa tarde. Seguro de vida, que assunto chato, né? Estou vendo a cara dos adolescentes e adultos ali, pé da vida. Gente, esqueçam tudo o que vocês já ouviram falar sobre seguro de vida até hoje. Dá um reset na cabeça. Abra o coração, tá? Deixa todo preconceito de lado, abre o coração, que o assunto aqui é importante. E o que é mais legal? Aqui a gente tem todas as idades. E para os estudantes, talvez, um dia vocês vão agradecer o professor de vocês de terem trazido vocês para ouvirem esse assunto. Sério, tá? Talvez um assunto que vocês jamais iriam pesquisar na internet, jamais iriam ver no TikTok, jamais iriam ver no Instagram, mas vocês estão tendo uma oportunidade que pode ser uma das mensagens mais importantes da vida de vocês. Quando a gente fala de seguro de vida, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça? Morte. Então, a gente vai falar hoje de seguro em vida e não seguro de morte, tá? Muito importante. Deixa eu só passar aqui. Só para me apresentar, é ruim a gente ficar falando da gente, né? Mas só para me apresentar, eu sou dona de uma franquia de uma das maiores seguradoras do mundo, reconhecida internacionalmente por falar e fazer seguro em vida e seguro e planejamento sucessório. É muito legal, gente, dividir esse assunto com vocês, principalmente aí com os estudantes e com vocês também, porque a gente consegue abordar todas as áreas. Está respirando, tem saúde, tem mais de 14 anos, pode ser consumidor de seguro de vida no Brasil, tá? Então, esse é um assunto de extrema importância. E, gente, por que os profissionais autônomos, profissionais liberais, pessoas bem-sucedidas, pessoas CLT, ou seja, por que essas pessoas são os maiores consumidores de seguro vitalício hoje no Brasil e no mundo? Vocês fazem ideia? Tá bom, eu vou falar para vocês hoje, tá? A ferramenta, gente, do seguro, ela é uma ferramenta inteligente, tá? Cadê a Rebeca, que veio aqui? Rebeca, guardei seu nome, você viu, né? Me fala uma coisa, você está estudando e você vai trabalhar por hobby ou porque precisa de dinheiro? Alguém aqui trabalha só por hobby, gente? Não? E se amanhã vocês não pudessem mais trabalhar? Seja uma doença, seja um acidente. Todo mundo, tá? E se amanhã vocês acordassem e não pudessem mais trabalhar, não pudessem vir estudar? Rebeca, ia ter um impacto financeiro no seu futuro? O que você iria fazer?
E se amanhã você não pudesse trabalhar? É um assunto que a gente não para pensar, né? A gente não sabe, né? Ah, Bárbara, mas eu tenho um monte de dinheiro investido e eu vou pegar todo o meu dinheiro e vou usar para fazer um tratamento. Foi para isso que você juntou dinheiro a vida toda, com tanto trabalho? Dinheiro acaba. Ah, eu tenho muito bem imobilizado. Casa, apartamento, holding. Foi para isso que você construiu o patrimônio todo? Para, numa situação de imprevisto, dilapidar todo o patrimônio? Acontecer um acidente e depender do pai e da mãe a vida toda? Gente, uma coisa é a gente contar com os nossos pais, tá? Outra coisa é a gente depender para sempre dos nossos pais. Uma coisa é a gente contar com os nossos filhos. Depender para sempre dos nossos filhos? Então, é um assunto que incomoda um pouquinho, é um assunto chato, mas é de extrema importância. Sabe quando a gente faz seguro? Quando a gente não precisa dele. Gente, precisou, não faz mais. Deu uma dor de barriga, não faz mais seguro. A gente só faz seguro quando a gente está bem, quando a gente está jovem, quando a gente está com saúde. Então, essa é uma reflexão. Além de tudo isso, seguro ele é inteligente por quê? Ele é uma ferramenta de planejamento financeiro. Então, quando a gente fala de seguro de vida, a gente, por cultura, só pensa em morte, morte, morte. Ah, eu não tenho ninguém para deixar nada. Ah, já estou resolvido, já fiz doação em vida, já tenho minha holding. Esquece. Seguro de vida é a base de qualquer planejamento, seja sucessório, seja financeiro, seja de vida. Primeiro, vocês vão proteger e planejar tudo que pode dar errado. Depois, vocês vão organizar tudo que vai dar certo e que vai garantir o futuro de vocês. Tá bom? Base de qualquer planejamento financeiro, qualquer planejamento imobiliário, primeiro é o seguro. Tá? E, além disso, gente, seguro a gente usa por várias características. Fluxo de caixa imediato para empresários. Isso a gente se fala quando a gente está falando de um seguro vitalício ou resgatável. Beneficiários é a única ferramenta hoje, junto com o testamento, que você vai escolher quem que você quer deixar de beneficiário, seja filho, seja amigo, seja instituição de caridade. Então, além de tudo isso, é uma escolha e ninguém pode questionar. Tá? Outra questão, isenção fiscal, que nem a doutora Bruna falou. Seguro, ele é isento de imposto de renda, isento de imposto. Por quê? Porque ele não é herança. Não é algo que você construiu na sua vida. Seguro não é para deixar ninguém mais rico, não, gente. É para evitar empobrecimento. Evitar situações ali de aperto financeiro. Tá? Além de tudo isso, empenhorabilidade. O que isso significa? A gente usa muito a ferramenta do seguro de forma inteligente para profissionais, empresários, porque não tem alcance jurídico, né, doutora Bruna? Não tem. Gente, o único dinheiro que ninguém vai mexer seu é o dinheiro do seguro. Ele não fica no Bacen, no Banco Central, ele fica na autarquia mais conservadora que existe hoje no nosso país, que é a SUSEP. Deu um pau no país todo, o único dinheiro que ninguém tem acesso é o dinheiro do seguro. Perfeito? Por isso que grandes empresários no Brasil têm a fatiazinha dele lá no seguro. Vocês conhecem o Thiago Nigro, Bruno Perini? Conhece esse pessoal aí? Você acha que essas pessoas precisariam de um seguro? Se eles ficarem doentes, eles têm dinheiro sobrando, né? Mas não, gente, eles usam e eles são muito consumidores de seguro de forma inteligente. Proteger meu dinheiro. Tá? Então, pensem sempre uma fatia de tudo que vocês estão construindo ao longo da vida. Uma fatia tem que ser destinada para o seguro, não tem conversa. Tá? É um dinheiro que ninguém vai botar a mão. Perfeito? Estou falando de um seguro resgatável. Tá? Além de tudo isso, na questão da sucessão. A ferramenta do seguro lá fora, os americanos, japoneses, para eles é normal começar a fase adulta e começar a fazer o planejamento sucessório, que nem a Bruna falou.
É normal, na faculdade, eles já irem atrás de um seguro vitalício ou resgatável. Lá fora, para você fazer uma sucessão inventário, é quase 40% que o governo morde. Tá? Única ferramenta que traz dinheiro para a família numa situação de inventário, onde está tudo da sua família está bloqueado, onde a pessoa que veio a óbito, que faleceu, tudo que estava no nome dela, para você mexer, você tem que pagar imposto. A única ferramenta hoje no nosso país que te ajuda e que te traz dinheiro para você reduzir esse imposto é o seguro. Vocês sabiam disso? Muito legal, né? E ninguém tem essa informação, tá? Então, por isso que as pessoas elas têm muito preconceito de seguro, acham que seguro é só para a morte e não entende que o seguro, ele na verdade é para você programar a sua vida, para você planejar todo o seu patrimônio, para você organizar a sua partida ou para você organizar o futuro dos seus filhos, seu próprio futuro, tá bom? Eu estou voltando, calma aí. Aqui a questão da sucessão. Então, a gente usa muito a ferramenta do seguro também para planejamento sucessório. Quem aqui é corretor de imóveis? Gente, vocês vendem o sonho da vida da pessoa, certo? Às vezes um imóvel, enfim. Ou pesadelo. Pensa, ó, a pessoa vai lá com tanto esforço e conseguiu o imóvel da vida dela. E aí, depois, ela passa por uma situação de imprevisto, sofre um acidente, não pode mais trabalhar, está doente, tem alguém dentro de casa, e aí ela não consegue mais pagar esse imóvel. E aí? Então, gente, não é só a gente vender o sonho, é a gente também proteger o sonho que a gente vendeu. Então, hoje, vocês têm o conhecimento que existe uma ferramenta, e a única ferramenta que vai ajudá-los a falar para o seu cliente. Você comprou sua casa e agora você vai fazer o seu planejamento sucessório. Porque você pode, durante sua vida, ou perder esse bem, ou na sua partida, 40%, até 40% do seu bem vai para o principal herdeiro, que é o governo. Você quer que 40% vai para o governo? E se tudo der certo, tá, gente? Porque assim, eu estou passando por um processo de inventário. Tá? Eu vou abrir aqui para vocês. Passei por 2 processos de inventário seguidos. Um da minha mãe, infelizmente, e depois do meu avô. Estou gastando dinheiro, hein? Estou gastando dinheiro. Fora as brigas de família. Então, assim, a única ferramenta, se lá atrás, a minha mãe não poderia por conta de saúde, mas meu avô tivesse feito um seguro, imagina, estava tudo resolvido. De uma forma muito rápida. Ah, Bárbara, mas eu tenho holding. Ótimo. A holding organiza. A holding não paga a conta. Você tem a holding. Começou a fazer a holding, uma pólice de seguro. E se no meio do caminho você vier faltar? E se no meio do caminho você ficar doente? Tá bom? Então, também é uma das questões que a gente fala muito. A gente usa também o seguro para guardar o dinheiro. Não é o principal objetivo, mas ele traz para você uma alavancagem. Por quê? Tudo que você paga no seu seguro vitalício, eu não estou falando de seguros convencionais, tá, gente? Não estou falando de seguros de banco, não estou falando de seguros brasileiros, tá? Estou falando de um seguro específico, que é o seguro que eu represento. Investimento, previdência, fundos. O que isso significa? Tudo que você paga no seu seguro, você alavanca. Por quê? Caso lá na frente você não queira mais ter o seguro e queira abrir mão dele, você pode resgatar o que você pagou ao longo da sua vida corrigido. Porque também, senão, né, o dinheiro perde valor no tempo. Não adianta nada. Tá? Liquidez imediata. Seguro é igual a dinheiro. Seguro é igual a liquidez imediata. Primeiro dinheiro que vocês têm acesso, ou que a família tem acesso, sem burocracia, é o dinheiro do seguro. Evita brigas familiares. A gente usa também, só a nível de curiosidade, o seguro para sucessão empresarial. O que isso significa? Tenho lá 2 sócios, um dos sócios falece, vem a faltar, tudo bloqueado, gente. A empresa não consegue nem receber, não consegue comprar. O
que a gente precisa ter dentro da empresa? Um seguro empresarial. Os sócios têm que estar resguardados. Tá? Isso aí, essas coisas eu explico com mais detalhes nas reuniões, tá? Dos empresários, dos sócios, mas é muito inteligente você ter um seguro que protege os sócios. Veio a faltar dinheiro na empresa, a empresa recebe, faz o inventário, paga o beneficiário, não deixa herdeiros legais entrar na empresa. Tá? Eu tive um caso que a filha era bailarina, gente. Como que ela ia tocar a empresa? Né? Então, uma forma, e talvez a única, de evitar a entrada de herdeiros indesejáveis dentro de uma empresa é a pólice de seguro. Perfeito? Ou seja, seguro não é só de morte. Ficou claro, né? Não é só de morte. Seguro a gente pode usar em vida. Não posso trabalhar, tive uma doença grave, tive um acidente, estou inválido. Dinheiro do seguro. Dinheiro mais barato para você passar por essas situações. Tá? Por isso que eu estou falando de seguro em vida. Planejamento sucessório, planejamento empresarial, planejamento familiar, planejamento sucessório. A única ferramenta que resolve isso, junto com o testamento, é o seguro. O seguro traz dinheiro. Seguro de pessoa-chave. Tem uma pessoa muito importante dentro da minha empresa, que se ela vier a faltar, vai dar um trabalho lascado. Faz seguro para a pessoa-chave. A empresa recebe. Tem dinheiro e tem tranquilidade para poder investir numa pessoa que requer ali um custo maior. Muito inteligente, tá? Alavancagem de patrimônio de empresa, justamente porque a gente está falando de um seguro resgatável. Então, ele corrige com o tempo. Pode funcionar como um caixa 2, entre aspas, no bom sentido, dentro da empresa. Situação financeira apertou, dinheiro do seguro. Diversificação de ativos, porque eu tenho bitcoins, eu tenho holding, eu tenho offshore, eu invisto em tudo, tenho ações. Só está faltando o principal, gente, que é o seguro. É só. Tá? De novo, primeiro você protege o que pode dar errado. Depois você vai construir o seu futuro. Passei por uma situação de aperto, vou pegar meu investimento, vou tirar o meu dinheiro lá de fora, vou vender minha casa. Vocês são corretores. Imagina, uma casa de 1 milhão você tem que vender por 600 mil correndo. É o que acontece todos os dias. Tá? Então, o dinheiro ele ajuda a você passar pelo luto de uma forma muito mais tranquila. Fluxo de caixa. Não vou entrar nesses detalhes do fluxo de caixa e do lucro real, mas empresas que trabalham no lucro real, seguro abate imposto de renda. Pouquíssimas pessoas sabem disso. Muitos empresários, grandes empresários e bons contadores, falam para o empresário, você precisa de um seguro de vida se você trabalha no lucro real. É muito inteligente. Tá? Então, não vou entrar nos detalhes, mas é uma ferramenta também de grande importância. Só que, gente, é legal, é importante, só que a gente não está falando de qualquer seguro. Né? Todo mundo conhece alguém que não recebeu seguro. Ou já ouviu falar de alguém que pagou a vida inteira e depois não recebeu. Existe uma lei no Brasil que ela protege as seguradoras brasileiras, as seguradoras nacionais. Elas aplicam uma coisa que se chama artigo 769 e ela consegue achar brechas na lei para não indenizar no momento de maior fragilidade. Elas alegam doença pré-existente. Tá? Tem alguns detalhes aí, mas o que eu represento é uma empresa de 150 anos, mundial, presente em mais de 50 países, mais de 60 milhões de clientes no mundo todo. Tá? E por que isso é importante? Porque ela é uma empresa nos moldes americanos. Ela não aplica a lei brasileira. Ela não pode alegar doença pré-existente. A partir do momento que ela te aceita como cliente, acabou, é um contrato unilateral. A única pessoa que pode cancelar o seu seguro é você e ela não pode deixar de te indenizar porque ela te aceitou como cliente. Ela pode pedir exame, ela pode fazer consulta médica, mas se ela te aceitar como cliente, ela não vai deixar de te indenizar. Diferente, muitas vezes, de alguns seguros que são aplicados no Brasil sem citar nomes. Tá? Mas é a lei brasileira. Perfeito? E isso é importante, gente, porque, além de tudo isso, é uma empresa com $1 trilhão de ativos sob gestão dela. Para ela quebrar antes,
Tem que quebrar a Marinha Americana e a Coca-Cola, porque ela financia os fundos de pensão deles. Vocês acham que a Marinha Americana vai quebrar? Então, isso é importante. É a empresa que tem dinheiro, tá? E é a empresa que mais indeniza no mundo. E não são dados da Bárbara, tá? São dados da SUSEP. Isso são dados públicos. Quis aqui só trazer, despertar, incomodá-los um pouquinho. Espero que vocês tenham pensado só um pouquinho. Pergunta para o pai e para a mãe de vocês se eles têm seguro. Fica a dica, tá? É importante. Perguntem, gente, façam uma autorreflexão. Quem aqui viajou no final do ano? Alguém aqui viajou no final do ano? Não. Olha que pergunta engraçada. Quem viajou e tem seguro de carro? Aqui. Tem? Vocês ficaram preocupados se o seguro estava pago antes de viajar? Sim. Vocês se preocuparam em saber se vocês tinham seguro de vida? Se batesse o carro? E se você perdesse uma perna? É misericórdia, mas pode acontecer, gente. Acontece todos os dias. Todos os dias. A gente tem o melhor seguro do nosso carro e a gente não tem o melhor seguro da nossa vida. A gente entra lá no banco digital e faz um segurinho de R$19, R$20. Todo mundo quer ter o melhor seguro do carro e não tem o melhor seguro de vida. E eu estou falando, não é de morte, gente. Estou falando de vida, é importante. Tá? Eu trabalho com isso. Eu já indenizei pessoas com 2 dias de seguro. 2 dias de seguro. Fez na quarta, teve um evento na sexta. E a pessoa que virou para mim e falou, estou fazendo porque minha esposa está mandando, porque nunca vai acontecer nada comigo. E a esposa é maravilhosa. Façam reunião com as esposas, viu? Fica a dica. Então, gente, faz a diferença, tá? É importante. Tenho o melhor seguro do carro, que é importante também, mas talvez eu não tenha o melhor seguro para mim, para minha esposa, para os meus filhos. Eu coloco o cinto de segurança no meu filho, eu fico preocupada que meu seguro está pago, mas se eu bater o carro está ok. E vocês? Obrigada. Desculpa se eu incomodei um pouquinho. Foi um prazer. E eu com a Bruna, nós estamos à disposição, gente. Todo mundo que está aqui hoje, a gente tem a lista, né? Todo mundo que está aqui hoje pode fazer uma consultoria com a gente, sem custo, tá? Um bate-papo, uma consultoria. Quer ver algo que faça sentido? Bárbara, já tenho seguro. Bacana, vamos estudar o seu seguro. Vamos ver se tem alguma fragilidade, vamos ver se tem artigo 769, vamos ver se ele é resgatável, porque às vezes você paga também uma coisa a vida inteira. E por que não pagar um resgatável? Tá? Então, a gente estuda esse seguro. Para vocês que estão aqui, não tem custo. E a gente está super à disposição também para fazer estudos de planejamento sucessório. E para vocês, corretores, gente, dá para a gente fazer muita coisa junto. Muita coisa. Vocês precisam levar para as pessoas a proteção do patrimônio delas através da pólice de seguro em vida, planejamento sucessório. Então, é um complemento, é algo diferente que as pessoas não fazem hoje e que a gente aí pode estruturar uma forma de trabalho bem bacana para fazermos juntos, tá bom? Estou à disposição, muito obrigada. Pessoal, perguntas? Vamos lá. Calma, Alisson. Ele está erguendo a mão toda hora ali para fazer pergunta. O Alisson e a Rebeca, ó, calma. Bruna. Teve uma hora que você estava falando sobre... acho que não precisa. Não precisa. Todo mundo que eu... Teve uma hora que você estava comentando sobre o testamento, né, que a pessoa não pode... Os herdeiros ali podem receber 50%, mas também tem um seguro, que o pessoal passa em vida, isso, a doação em vida. Mas aí você quer saber se da transferência para fazer em vida? Não, se a transferência em vida
interfere dá algum processo jurídico? Excelente pergunta. Qual é o seu nome? Então, gente, o Tiago perguntou se caso for feita uma doação em vida, se isso vai interferir depois na sucessão. E eu recomendo que seja feito um contrato de doação, e neste contrato de doação tem uma cláusula de sucessão falando que aquele bem que está sendo transferido, doado em vida, está dentro da cota parte disponível que a pessoa que for falecer terá direito de destinar para quem ela quiser. Então, realmente é muito importante que seja feito este contrato de doação. Se não for feito este contrato de doação, essa doação pode ser anulada ou, então, o herdeiro até mesmo ter que pagar um valor para os demais herdeiros que talvez ficaram no prejuízo por aquele bem já ter sido doado em vida. Então, isso é bem importante. Então, a doação em vida ela tem que estar dentro dos 50%? Sim, tem que estar dentro dos 50%. Se ultrapassar, depois os herdeiros podem questionar, tentar anular a doação ou até mesmo cobrar este valor, porque isto caracterizaria uma antecipação de herança. Eu, como advogada dos herdeiros que ficaram sem, eu ia alegar isso. Ia tentar cobrar, com certeza. Agora, se o advogado também não alega no processo judicial e passa despercebido, tá, aí é outra questão. Então, é muito importante. Mais perguntas? Mais dúvidas? Posso emendar a pergunta dele? Claro. Fernando, no meu caso específico, meu pai, quando faleceu, deixou 2 imóveis. Minha mãe, como era meieira, ficou com 50%, eu 25%, meu irmão 25%. Um dos imóveis, a minha mãe quer deixar para minha sobrinha, filha do meu irmão. Aí como que funcionaria nesse caso, que já foi feita a partilha? Bom, agora ela tem a cota dela, se ela vier a falecer, esses imóveis, o que ela tem de imóvel de patrimônio vai se tornar herança. Então, o que ela pode fazer é um testamento destinando esta cota de 50% para a sobrinha dela. Se ela não fizer testamento, só vai para os herdeiros necessários, que são os filhos. No caso é para a neta. Ela quer deixar um apartamento para a neta. Para a neta. Ela precisa fazer testamento para beneficiar a neta dela, porque senão só os herdeiros necessários, só os filhos vão herdar. Mas ela pode doar 50% da parte dela para a neta? Pode doar 50% daquele patrimônio que se tornará herança, destinar para a neta dela. Mas através de testamento. Se não fizer testamento, não vai acontecer. A não ser que, por espontânea vontade, por boa fé, os herdeiros falarem, não, essa era a vontade da minha mãe, então eu vou cumprir. Senão, a vontade dela só será respeitada através do testamento. Tá? Mais dúvidas? A Rebeca. Tem duas aqui, ó, da Rebeca e do Wagner, né? Para quem quer pergunta, é a Rebeca. Eu gostaria de saber se existe seguro em morte por via pública. Para Bárbara. Não só por morte, inclusive por um acidente, uma invalidez, uma quebra de ossos. Estou andando de bike lá e vem um doido e pega eu no meio do caminho. Quebrei minha perna. Puta vida. Seguro? Dinheiro? Tem. Não só para morte. Morte também tem, mas morte, invalidez parcial, invalidez total, quebra de ossos, internação. Precisei ficar... Gente, uma coisa é a gente ficar 1 mês internado, outra coisa é a gente ficar 5 meses internados. Na pandemia, foram 300 milhões de dólares só para internação por Covid. É muito dinheiro. É, dinheiro. Dinheiro, filho. Dinheiro. Por isso que tem que ser uma empresa saudável. Porque se é uma empresa pequena, quebra. Né? Imagina o corretor autônomo. Imagina o que teve de médico
internado, que não podia fazer consulta, não podia fazer cirurgia, tem um padrão de vida muito alto, ou um empresário com padrão de vida muito alto, de repente, lá embaixo. Então, a gente faz cálculos. Importante, gente, esqueci, rapidinho. Seguro é feito de acordo com a necessidade de cada pessoa. Se você for fazer um seguro que é o mesmo da Bruna, que é o mesmo meu, que é o mesmo seu, esquece, tá? Seguro é feito de acordo com a necessidade de cada pessoa. Não é uma receita de bolo, tá bom? Então, tem que ser estudado a necessidade. Eu ando de bike, eu ando de moto, eu piloto avião, eu tenho um padrão de vida alto, médio, baixo. Quanto que eu preciso pagar por mês de conta? E se amanhã eu não puder trabalhar? Amanhã eu tenho conta para pagar. Então, eu preciso saber qual que é a despesa, para a gente poder trazer a proteção financeira. Para vocês, fiquei internado, não estou trabalhando, dependo da venda. Se eu não vender, eu não ganho. Se eu não locar, não ganho. Qual que é o meu padrão de vida? Estou internado? Dinheiro. Entendeu? Eu fico tranquila que, no momento de maior fragilidade, você está levando dinheiro para dentro da família. Tá bom? Aí você preocupa só se tratar, né? Se trata e deixa que a conta, o seguro paga. Tá bom? Respondi? Tem mais uma lá no fundo. Eu não sei se é para você. O pessoal da imobiliária do Wagner vai perguntar, né? O Alisson, calma. E está levantando a mão de novo. Calma, Alisson. Para a Bruna ou para a Bárbara? Não, ele teve por causa das duas, né? Não, o primeiro é para a Bruna. Boa tarde. Prazer, Valquíria. Então, a minha pergunta... Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira é para a Bruna e a segunda é para a Bárbara. Então, agora em fevereiro vai fazer 1 ano que o meu pai faleceu. Nós fizemos o inventário da parte dos 50% do meu pai e os 50% da minha mãe, ela vai fazer a doação para os filhos, aquela doação que ela faz, mas com usos e frutos dela para ela continuar morando no imóvel. Porém, eu tenho uma dúvida. Eu tenho 10 irmãos e a minha irmã mais velha, hoje ela está com 46 anos. Se ela vier a falecer amanhã, a gente vai precisar fazer outro inventário para os meus sobrinhos? Faltou a Bárbara. Faltou a Bárbara. Faz a pergunta da Bárbara. Ah, tá. Ele não volta mais. E a pergunta para a Bárbara é o seguinte: o meu pai, ele tinha um seguro de vida, onde eu não entendi, porque o seguro de vida dele cobriu só o velório, o enterro, e não teve indenização para os filhos. E ele morreu de câncer. Eu não sei se isso se encaixa de morte natural, eu não sei. Aí, é isso. Aqui está sendo uma aula, né, gente? Todo mundo muito esperto. Achei que o pessoal ia estar dormindo depois do almoço, mas não, né, Bárbara? Não, eu fiquei surpresa que eu não vi quase ninguém no celular. Todo mundo prestando atenção. Exatamente. Bom, respondendo à primeira pergunta, primeiramente, eu não recomendo que seja feita uma doação em vida com usufruto. Primeiro, porque já tem que gastar dinheiro pagando imposto. A escritura pública de usufruto também é paga, tanto para colocar a escritura de usufruto, quanto para tirar depois. Essa doação seria feita dividido entre os 10 filhos, 11 filhos. Então, se a sua irmã falecer, os filhos dela herdarão a cota dela por representação. Então, eu recomendo que seja feito um testamento, até porque eu não comentei aqui, mas quando a gente faz uma doação em vida, além de ter que ter dinheiro para pagar esse imposto, a gente corre o risco, depois, do filho também querer tirar o pai ou a mãe da casa. Acontece muito. Eu sei que tem o usufruto, mas, assim, se tem dinheiro para pagar naquele momento o imposto e depois dinheiro para tirar, ok. Agora, se não tem este dinheiro para gastar agora, faz um testamento, vive nessa casa até morrer
E quando a pessoa falecer, o testamento vai produzir efeitos. E aí sim, essa casa, no caso, vai ser dividida entre os herdeiros. E até lá, quem sabe, se a sua irmã tiver falecido, aí os filhos dela herdarão e tem que ser feito o inventário. Tá? Tem que ser feito. Quando morre, tem que ser feito. E aí que entra o seguro de vida no planejamento sucessório. É Valquíria seu nome? Pode ser que tenha sido mesmo. Lembra que eu falei dos seguros nacionais? Aí são várias questões, tá? Primeiro, a gente não sabe que tipo de seguro que seu pai contratou. É difícil, a gente precisa ver. Você pode contratar um seguro de morte, você pode contratar um seguro de doenças graves, você pode contratar um seguro só de invalidez. Então, assim, depende, tá? A gente não consegue falar sem ter visto. Quantos anos seu pai tinha? Desculpa perguntar. 72. Normalmente, no Brasil, tá? Normalmente, no Brasil, 65 a 70 anos é a idade de saída no seguro. O que isso significa? É um seguro que a pessoa paga a vida inteira, com 70 anos ele se encerra automaticamente. Pode ter acontecido isso. Essa é uma questão, mas eu não sei, não posso falar porque eu não vi o seguro, tá? Diferente do nosso seguro. O nosso seguro ele é vitalício, ele é para o resto da vida. Não, até 116 anos. Aumentou, era até 100, agora até 116. Tá bom, né? Eu não quero viver tudo isso, não, tá doido. Mas isso é uma questão importante, tá? E cabe, de repente, até a gente olhar o seguro e dar para a Bruna olhar ele, porque, de repente, tem uma brecha lá. Se eles aplicaram o artigo 769, alegando doença pré-existente, teve um câncer. Que tipo de câncer? Será que ele tinha uma doença antes? Será que foi relatado? Será que não foi relatado? É muita coisa. Por isso que a gente tem que fugir, Valquíria, dos seguros nacionais, porque eles aplicam o artigo 769. Tá? Então, a gente tem que fugir o máximo possível. Alguém explica isso na hora de contratar? Nunca. Tá? Normalmente, as pessoas que vendem nem sabem. Tá? Então, o que é importante, gente? Seguro vitalício ou resgatável. Vitalício porque ele é para sempre. Se você falecer com 90 anos, os seus herdeiros vão receber. Tá? Se você tiver uma doença grave, com 90 anos, você vai receber. Então, seguro no Brasil, idade de saída. Perfeito? Respondi? Mas cabe, se você conseguir pegar essa pólice, trazer para a Bruna. Cabe sim, a gente, de repente, pode até brigar. Tá? Mas eu tenho certeza que não é o seguro da Prudential, porque o nosso seguro ele é vitalício. Então, tinha artigo 769, idade de saída. Então, pode ser tudo isso. Eu não sei o que ele tinha de seguro, a gente não pode falar, porque a gente não sabe o que foi contratado, tá? Mas pode ser aplicado o artigo 769, doença pré-existente, idade de saída, tem vários pormenores. Por isso que a gente fala, gente, seguro tem que ser vitalício. Tá bom? Tem que ser um seguro para sempre. Pela idade da pessoa fazer o seguro, né? Não, a idade que ela completa. Então, normalmente no Brasil, isso vai mudar um pouco, mas no Brasil, os seguros nacionais, eles se encerram automaticamente. Normalmente, de 65 a 70 anos, ele acaba. E, às vezes, você não fica nem sabendo. Vitalício não acaba. Com qual idade você pode começar? Depende. O que hoje baliza o pagamento de um seguro? Idade, sexo e saúde. Quanto mais jovem, mais barato. Quanto mais saudável, mais barato. Tá? Não. Ele não aumenta, a gente está falando de um seguro diferente, então, depois que você contrata, ele congela a sua idade e a sua saúde. É um grande diferencial, porque ele não vai ficando mais caro conforme a idade do seu seguro vitalício, porque senão, imagina, não tem como. Tá bom. Mais alguém? Na verdade, ela já falou. Como a idade de saída é 70, já vou fazer 73, então eu já não vou fazer seguro. Você vai fazer comigo, porque você pode ainda. Aí, pode sim. O meu você pode. No seguro convencional, não pode.
Pode ser até 75 dele. Ah, tá. Alguns têm. Eu nunca tinha ouvido falar sobre essa de saída, nunca. É um absurdo. É um absurdo. Meu pai pagou a vida inteira. A vida inteira. E não é resgatado. Eu não sabia. Não, nós resgatamos. Só que eu não sabia. Vocês receberam o capital segurado. Não vocês resgataram. Não resgatamos. Resgatar é quando é em vida. Aí você pode pegar de volta. Não, vou cantar. Ah, não. Só um minutinho. Gente, depois nós vamos fazer uma foto todos juntos, tá? Então não vai embora ainda, não. E vai ter sorteio. E vamos ter um sorteio aqui, hein? Bem, meninas, obrigado pela palestra, foi ótima. Bruna, pegando um gancho na pergunta anterior com relação a inventário, tem que ser feito inventário. Se não for feito, porque eu tenho um amigo que ele é casado, e o pai da esposa dele, eles não, o avô dela não fez o inventário. O que acontece nesse caso? Ótima pergunta. Bom, a multa não aumenta, mas ela atualiza. Então, o que vai acontecer é que ele vai ter uma conta enorme para pagar de imposto, porque não foi feito o inventário quando deveria ter sido feito. Então, o que mais prejudica aí é isso. E aí também tem a questão do tempo. Às vezes lá a pessoa faleceu, deixou 2 filhos, eu vou dar um exemplo, tá? 2 filhos. Esse filho casou, teve filhos, não foi feito o inventário do pai, que já estava falecido. O filho faleceu, tem os netos, aí o outro está vivo, aí depois falece, aí tem mais os netos. Então, dificulta mais, porque são mais herdeiros, pode haver mais briga judicial. Então, porque os netos herdam por representação, tá? Com testamento, não há representação. Então, outra pegadinha aí também é que, se houver um testamento, você tem, digamos lá, 2 filhos, um dos filhos falece e tem os netos não vão herdar por representação se houver testamento. Só quem estiver no testamento que será beneficiado. Então, isso também é algo que as pessoas não sabem, mas é o que a Bárbara falou. A gente abre aqui, caso vocês queiram, para fazer uma reunião com a gente, para conversar sobre a questão da sucessão e do planejamento sucessório de vocês. Nós estamos abertas para isso. Então, caso haja mais dúvidas, que provavelmente vai surgir, vocês podem contatar a gente, tanto eu quanto a Bárbara. A gente se organiza com a agenda de vocês. Pode ser feito de forma virtual, essa reunião, ou presencial, porque o meu escritório fica perto, aqui em São José dos Campos, então é pertinho de vocês. Lá eu tenho uma estrutura física, meu escritório fica no bairro Aquários, lá em São José, bem ao lado do fórum, porque quando eu tenho a eu vou a pé. Deixa eu falar uma coisa para ele. Eu passei por essa situação de inventário. Então, lá atrás, não foi feito o inventário de alguém, e aí foi passando. Aí minha mãe faleceu na pandemia. Você está em luto, cara. Você vai pensar em... Você está em luto. Eu perdi minha mãe. Você acha que eu queria sair correndo para fazer um inventário? Jamais eu vou sair correndo para fazer um inventário. Eu quero só ficar quietinha, sabe? Organizar a vida. E aí eu atrasei para fazer o inventário. Só que daí eu descobri que lá atrás faltava passar não sei quem para não sei o quê. Eu não entendo nada. Foi não sei o quê para não sei o quê, não sei o quê. Resumindo, uma nota. Tá? Uma nota, porque lá atrás não tinham passado a escritura de não sei o quê, inventário de não sei quem. Aí você imagina, da noite para o dia você tem que tirar um dinheiro que você não está preparado para isso, para poder resolver, porque tem que resolver. Né? E aí, logo em seguida, meu avô faleceu, que é o pai da minha mãe. Então, aí a gente teve que voltar tudo de novo, fazer mais dinheiro, tá? E foi mais dinheiro. Não, foi um caos. Cima. Só que essa multa, ela não
atualmente, porém, ela é atualizada. Exato. A Receita vai atualizar esse valor, vai colocar juros também. Então, E pagar a advogada, né, bem? Né? Pagar o leite das crianças, da advogada. Então, assim, foi muito dinheiro, tá? Foi muito dinheiro. Aí, é horrível, porque a gente não fica pensando na morte, mas depois, como eu vou falecer, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Aumentar o seguro do meu pai. Falei, pai, eu não posso mais pagar inventário. O dia que você falecer, eu quero só sofrer por você, não por dinheiro mais. Então, aí eu fiz um cálculo lá, a Bruna me ajudou, fizemos um cálculo do inventário dele, e está tranquilo. Agora, eu sei que se um dia, tomara que demore muito, mas o dia que ele vier a faltar, pelo menos de inventário, eu não vou sofrer, eu vou sofrer pelo luto. E é isso que a gente tenta trazer de conscientização. Tem gente que tem tanto patrimônio, que acha que vai deixar tanta coisa boa para os filhos, na verdade, vai deixar um problema gigante. Gigante, gente, bem imobilizado, é problema. Né? Se não tiver liquidez, se não tiver dinheiro, vai vender tudo muito mais barato, correndo, para poder resolver, pegar dinheiro para fazer inventário. só pegando um gancho no que você acabou de falar, nessa questão de vender correndo, só vende correndo também com autorização judicial, tá? E olha que tem juiz que não autoriza, porque você precisa realmente comprovar que existe alguém querendo comprar aquele bem para que você venda e que você consiga pagar essas outras questões e, muitas vezes, até comer. Tem, na maioria dos casos, quando o marido falece antes e a esposa fica, a esposa é vulnerável, muitas vezes não trabalhou, cuidou dos filhos a vida inteira. Gente, bloqueia tudo. Tudo fica bloqueado. A pessoa literalmente fica sem ter o que comer. Em muitos casos. Eu tive um caso assim no meu escritório muito triste. Então, o seguro de vida, com planejamento sucessório, traz realmente essa segurança jurídica e tranquilidade para a pessoa que fica. Só o último, posso? Rapidinho. Gugu Liberato, multimilionário. Quantos anos demorou para sair o inventário dele? Foi agora, muitos anos. Imagina o padrão de vida da família do Gugu. Você acha que estava o quê? Tudo preso, gente. O que manteve a família do Gugu muito bem? Uma apólice de seguro vitalício. Milionária. Até desbloquear tudo. Porque senão eles estavam lascados. Então, o seguro da Prudential foi o que manteve a família do Gugu nesses 4, 5 anos, né? 4, 5 anos, com o padrão de vida. Eles não tiveram queda no padrão de vida, porque 3 dias o seguro estava na conta da família. Isso é público, eu posso falar porque é público. Tá? Então, imagina se eles não tivessem feito. Né? Estava tudo bloqueado. Agora foi liberado. Né? Agora tudo. Que houve acordo. Mais alguém com dúvida? Rebeca. Aguardou, né? Depois o Alisson. Eu queria perguntar, tipo assim, supondo que uma pessoa não tem filhos e ela comete um suicídio, de forma legal, para onde que deveria ir os bens dela? Gostou da pergunta? Ótima pergunta, Rebeca. Está explicado porque os elogios aqui, hein? Realmente ela é muito inteligente. Bom, neste caso, aí eu não posso falar pela questão do seguro, mas quem herdará, se ela tiver algum patrimônio, são os ascendentes, que são os pais, se estiverem vivos. E se não estiverem vivos, se tiver irmão, vai ser o irmão, sempre os parentes mais próximos daquela pessoa que faleceu. Respondi a pergunta? Agora eu vou passar para responder do seguro. O que vocês acham, gente? Suicídio, paga o seguro paga? Se a pessoa tiver feito? Ó, é uma pergunta maravilhosa. E ninguém pergunta, viu? Na hora que está contratando, ninguém pergunta. Mas esse é... Suicídio. Depois de 2 anos feito o seguro, a gente paga. Depois de 2 anos. Por que 2 anos, gente? Não faço ideia, para ser bem sincera. Eu acho que é para a pessoa ter um tempo para desistir, né? Talvez, né? Depois de 2 anos que fez o seguro, se ela esperar 2 anos para se suicidar, dá tempo de pensar e desistir, né?
E posso falar, gente, a gente teve um caso público, que eu posso falar porque foi público, tá no jornal, tá nas redes sociais, um caso não é tão distante. A gente teve um médico que se suicidou. Ele é lá, não vou falar a cidade, mas é público, tá? Então, apareceu em vários lugares, tá no jornal e etc. E, inclusive, foi citada a pólice dele. Ele tinha uma apólice que já tinha 5 anos e ele tinha contratado há 3 meses uma segunda apólice. Normal, gente. As pessoas têm, em média, na vida, 7 apólices de seguro, tá? Americanos e japoneses, tá? Então, é normal, você vai virando consumidor de apólices resgatáveis, tá? E o que aconteceu? É usado para alavancagem mesmo. E o que aconteceu com essa pessoa? Ele é um médico, tinha filhos e muito reconhecido na cidade, e ele passou por uma grande pressão da mídia, porque um paciente dele foi a óbito no centro cirúrgico, uma criança. Ele não aguentou a pressão, e o que ele fez? Pulou do prédio com os 2 filhos em casa. Pulou do prédio. Paga ou não paga? A apólice dele de 5 anos a família recebeu, a apólice dele de 2 meses não recebeu. Tá? Então, se você tiver mais de 2 anos de apólice, paga. Se for constatado homicídio, então, por exemplo, eu fiz uma apólice para a Bruna, mas eu vou lá e mato ela e constatar, esquece, você não vai receber homicídio. Tá? Senão também vira festa, né? Mais alguém? Tem que ser feito um cálculo atuarial de acordo com a idade, sexo e saúde. Tá? Então, tem um cálculo. A gente pega o cálculo da pessoa e a gente coloca na tabela. Entende? E o seguro que você tem para sempre, você não paga para sempre. Ele é um tempo determinado. Então, você pode fazer um seguro de 20 anos, por exemplo, você quita e você tem um seguro para o resto da vida sem pagar mais nada. E o dinheiro que está lá, ele continua corrigindo mesmo se você não estiver pagando. Então, em vida, é um seguro vitalício ou resgatável. Ou resgatável. Ou meio a meio. Você resgata uma parte e outra parte. Você deixa como sucessão, seguro. Porque ele corrige, né? Então. Não tem como falar assim, vai de 4%, não tem como. Na nossa segunda reunião tem. A gente sempre faz 2 reuniões com o cliente. Então, na primeira reunião. Essa conta como primeira? Mas é porque a gente precisa dos dados mesmo para fazer o seu cálculo de tabela de idade. Mas na primeira reunião, é só reunião de esclarecer mesmo, para entender o que você precisa e pegar os dados para a gente poder fazer cálculo para te apresentar na segunda reunião. Tá bom? Mas é interessante. Cara, mas e se eu investir em ações? A rentabilidade de ações é maior. Tá? Mas a gente está comparando banana com maçã. Mas é interessante. Bom, pessoal, mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigada pelo tempo de todos vocês. E nós vamos encerrar agora e continuar ali o coffee break. Vai fazer o sorteio.